Olá, família Luz. Na mensagem de hoje nós iremos falar sobre Mordomia em família. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder compartilhar a palavra com você. Eu sei que você deve estar um pouco pesado aí por conta do almoço do Dia das Mães, né? Quase sempre é o melhor almoço do ano. Mas que Deus te dê a graça do seu físico, se manter aí vivo, atento, para a gente ouvir um pouco da palavra de Deus nessa noite, continuarmos conversando sobre família, o que é ser família, e nessa noite discutindo sobre a mordomia e a família. Para isso eu quero convidá-lo para que você vá lá no Evangelho segundo Lucas registrou, capítulo 12, e eu vou fazer a leitura do versículo 13 até o versículo de número 21. Evangelho segundo Lucas, versículo 13 até o 21. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Talvez não seja a mesma que a sua versão, mas está projetado aí para você acompanhar. E diz assim esse texto: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem serás? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Até aqui o nosso texto. E você deve se lembrar do programa de televisão famoso no Brasil, A Escolinha do Professor Raimundo. E o líder daquela escola, o professor Raimundo, quando encarava então as peculiaridades dos seus alunos, chegava a uma seguinte conclusão: que o salário dele, era pequeno, não compensava. Só que esse personagem da ficção foi bem diferente do personagem da vida real, Chico Anísio. Há mais ou menos uma década, Chico Anísio faleceu e deixou uma herança milionária para os seus filhos, para sua viúva. E desde então, há uma briga dessa família para se ter acesso a essa herança. Briga que envolve testamento, anulação de testamento por parte da justiça, se a viúva tem direito ou se os filhos têm direito. O fato é que a família ainda não conseguiu acessar a herança milionária deixada por esse famoso ator brasileiro. E por não conseguir ter acesso, só poder usufruir dessa herança,
a família começou a acumular uma dívida muito grande, porque a maior parte da herança era em patrimônio e é caro manter o patrimônio. E a família hoje deve milhões só em IPTU para a cidade de São Paulo. Uma herança grandiosa virou um grande problema na vida da geração seguinte. Dinheiro, meus queridos, traz muito problema para a gente. Às vezes a gente acha que é toda a solução para todas as coisas, mas às vezes traz muito problema. E quando a gente junta na mesma frase família e dinheiro, aí a gente tem mais problema ainda. Se o homem e a mulher trabalham, será que os dois deveriam contribuir igualmente para a manutenção da casa? Como será que a gente deve constituir a herança dos nossos filhos? Sabe, será que os nossos filhos, quando começam a trabalhar, eles precisam ajudar dentro de casa? Ou até quando a gente tem que sustentar os nossos filhos? A gente tem uma geração conhecida como o menino, que são os caras barbudos de 30 anos, 35 anos, que moram com o pai e com a mãe, jogam videogame ainda o dia inteiro. Isso é cientificamente já estudado. Mas são muitas perguntas que envolvem, quando a gente coloca na mesma frase, família e dinheiro. E sabe qual que é o interessante? A gente não tem resposta para nenhuma delas. Por incrível que pareça, a Escritura Sagrada não nos dá uma estrutura matemática, financeira, de como administrar o nosso dinheiro. A Bíblia não fala se o homem e a mulher do século 21, que começaram a dividir as funções do trabalho, como eles deveriam então harmonizar as finanças da casa. Não, isso é seu, isso é meu, essa parte a gente contribui junto. Nós não encontramos isso. A gente não sabe até que limite um pai ou uma mãe deveria contribuir financeiramente na vida dos seus filhos. Ou quando um filho ou uma filha deveria começar a contribuir financeiramente com a vida dos pais. Porque, meus queridos, honrar pai e mãe, conforme a Escritura Sagrada nos apresenta, significa também sustentar os pais financeiramente. E quando a gente reduz família e dinheiro a esse tipo de discussão, a gente quer encontrar um mestre ou um juiz que sente conosco e faça então, ou nos traga a correta decisão. E é interessante que Jesus foi questionado por uma família, através da pessoa de um irmão, que queria que o seu irmão mais velho, a gente entende isso, porque naquele período era o responsável para administrar a herança da família, lhe desse a sua parte. Jesus disse para ele: olha, quem me constituiu juiz no meio de vocês? Por que eu tenho que tomar essa decisão? E a pergunta é, por que Jesus, de forma sábia, conhecedor de todas as coisas, dono de todas as riquezas, não poderia dar uma palavra do que era justo para aquela ocasião? Porque Jesus, ele não está pontualmente preocupado com o que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Jesus não está preocupado com o que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Então a pergunta é: por que nós discutimos sobre quem deve contribuir mais financeiramente em casa? Por que nós fazemos isso, nós fazemos aquilo? Por que nós buscamos mais riqueza? Por que nós desejamos tantas e tantas coisas cada vez mais? Jesus se importa com o porquê. E é nesse sentido que eu gostaria que a gente conversasse essa noite. Porque se fosse para dar um conselho financeiro, eu tenho um que é a chave de ouro. E vai resolver todos os seus problemas. Gaste menos do que você ganha. Pronto, a gente já estaria resolvido. Mas isso também não importa, se o porquê não estiver alinhado
com a palavra de Deus. E é isso que Jesus começa a trazer quando ele vai pegar esse caso que vem no meio de uma multidão e usar então uma parábola, uma ilustração para nos fazer entender o perigo da riqueza. O perigo que o dinheiro causa nas nossas vidas. E Jesus começa dizendo que a partir daquela discórdia familiar, que ele não iria emitir nenhum tipo de juízo, que todo homem ele deveria tomar cuidado em não ser avarento. Ou que cada casa deveria prestar atenção que esse apego excessivo ao dinheiro, essa mesquinharia, esse desejo profundo de nunca ser generoso, de sempre querer maximizar aquilo que a gente tem, é um perigo muito grande. Quando Paulo escreve para um jovem pastor chamado Timóteo, ele diz assim, olha, quem quer ficar rico cai em tentação e ciladas, se afogam na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, ele é perigoso. Agora, você já parou para analisar o quanto do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, a nossa família fala sobre dinheiro? Você já viu quantas vezes a gente já brigou por conta de dinheiro? Sinceramente, você já parou para pensar que a nossa vida gira em torno daquilo que a sociedade conhece como dinheiro? Tudo para comer, para vestir, para se conduzir até a igreja. Tudo gira em torno de dinheiro. A gente não para analisar os detalhes, mas tudo gira em torno de dinheiro. E estudando sobre isso, e analisando a minha própria vida, eu falei, cara, tudo gira em torno de dinheiro hoje. Para vir para a igreja, a nossa conversa se resumiu em dinheiro. Porque pela manhã a Nathalie estava no louvor, e para quem não sabe, eu vou contar, o povo do louvor são os que chegam primeiro, mais cedo. Então ela veio muito cedo no domingo, a gente tem um filho pequeno. Eu falei, não, então vai de Uber, e depois eu e o Timóteo a gente vai de carro. O que isso significa? Aumentou um gasto. Agora de noite eu falei, não, vamos arrumar, vamos todo mundo mais cedo, porque senão você vai ter que ir de Uber, é mais um gasto, depois a gente vai de carro. Tudo se resume ao dinheiro. Essa palavra parece que em todas as nossas frases do nosso dia, em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. Mas eu queria que você pensasse comigo, se dinheiro é o que te dá valor como ser humano. Inclusive, valor é algo que a gente deveria parar para sentar e analisar. A gente quase não tem nota mais hoje em dia, né? Mas se eu tivesse uma nota, eu queria te mostrar para ficar bem ilustrativo. Mas quem diz para nós que uma nota de R$100 serve, por exemplo, para comprar um par de sapatos? Quem disse que aquele papel tem valor? Você já parou para pensar nisso? Quem diz para nós que 10 notas de R$100 constituiria R$1.000 e a gente poderia, por exemplo, dar entrada num ar-condicionado novo para a nossa casa? Quem deu valor para isso? Fomos eu e você. Há um governo e há pessoas que concordam entre si que aquela nota possui aquele determinado valor. Porque se nós reuníssemos e decidíssemos que aquele papel não valeria mais aquilo, ele perderia o valor. Então é o povo, através da instituição de um governo com as suas leis, que concordam que aquilo tem valor. E talvez socialmente, meus queridos, a gente continue achando que o nosso valor é a nossa conta bancária. Que o valor da nossa família são os bens que a nossa família possui.
Talvez você não queira encarar essa realidade. Mas a gente olha diferente para quem tem um saldo maior. A gente olha diferente para a família que tem mais bens. E isso, meus queridos, é o perigo que Jesus e o apóstolo Paulo está falando para o meu e para o seu coração. Que quando nós encaramos o dinheiro dessa maneira, a gente está destinado à perdição. Sabe por quê? C.S. Lewis escreveu um livro chamado A Abolição do Homem. Ele disse que quando nós começássemos a tirar o valor intrínseco das coisas, nós perderíamos a razão do que aquilo foi criado para ser. Então, quando nós tiramos o valor intrínseco do homem ou da família, nós acabamos com a humanidade daquela pessoa. Se você acha que o seu valor é a sua conta bancária, significa que você perdeu a sua humanidade. Se você acha que o valor da sua família é aumentar a herança, os seus bens, as suas posses, você perdeu a sua humanidade. Porque valor intrínseco, meus queridos, não está na conta bancária. É isso que Jesus está dizendo para esse filho, para esse irmão, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você sabe qual que é o seu valor? Seu valor é ser pai. Você tem valor porque você é pai. Você tem valor porque você é mãe. Isso faz parte do que é ser humano. Você tem valor pelo simples fato de ser filho. Você tem valor por ser avô, por ser avó. Você tem valor por ser irmão. Isso é um valor real. Isso faz parte da beleza criada por Deus. O que Jesus está querendo dizer para aquele irmão é que ele estava trazendo consigo uma amargura, uma perdição, uma tormenta, porque o seu irmão mais velho não lhe dava parte na herança, mas que ele não conseguia enxergar a realidade de que ele tinha valor pelo simples fato de ser irmão, de ser filho, de ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Isso, meus queridos, ninguém tira de você. Isso ninguém tira de você. O seu dinheiro você pode perder. E se você não tem, você pode nunca ganhar. Mas o valor intrínseco do que você é, ninguém tira de você. Porque isso diz respeito àquilo que Deus diz sobre nós. A gente precisa voltar a enxergar o que de fato é valoroso para a vida de um homem. E não inverter a maneira como que nós ensinamos as coisas para a nossa casa, para os nossos filhos. A gente precisa voltar a entender o que tem valor em si. Meus queridos, a Bíblia não ensina sobre riqueza. Eu sei que tem muita gente falando que a Bíblia é um código fantástico para a riqueza, mas a Bíblia não ensina sobre riqueza. A Bíblia ensina sobre trabalho. A riqueza não tem valor em si, não tem nada intrínseco nela. Mas o trabalho sim. Porque o trabalho é algo criado e dado por Deus. Então às vezes nós ensinamos ou desejamos que os nossos filhos se tornem ricos. E não que eles sejam excelentes trabalhadores. Nós desejamos que eles multipliquem, maximizem a riqueza da nossa casa. E não que eles sejam vistos na sociedade como instrumentos de bênção através das tarefas
que eles executam para a glória de Deus. A gente está confundindo e muito as coisas. E você precisa começar a analisar isso dentro do seu coração. Que o dinheiro é perigoso. Que se a gente não entender o que de fato é valor, a gente está correndo um grande e sério perigo de se perder. Perder a nossa humanidade. Perder a nossa fé. Você já perguntou para você, ou já fez talvez essa crítica, do valor desse espaço que a gente está compartilhando agora? O valor monetário. Você sabe quanto que custa uma caixa dessa aqui? Sabe quanto que custa essas luzes, esse violão, esse teclado, uma guitarra, uma bateria? Essas poltronas que vocês estão sentados, essa câmera que está transmitindo o culto para outras pessoas. Você sabe o valor monetário disso? Isso custa dinheiro, meus queridos. É caro. Mas você já parou para calcular o valor de você ter um espaço comprometido a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todo homem, de todas as idades, com seus pecados, com as suas fraquezas? Um espaço destinado para que Jesus seja conhecido. Uma câmera cara para que através dela pessoas que não têm acesso a esse espaço físico possam ouvir de Jesus. Percebeu como que a gente calcula errado o valor das coisas? Ah, pastor, mas isso é muito caro. Aquele perfume que Jesus recebeu nos pés também era muito caro. Mas era uma atitude de devoção. Por isso, meus queridos, valor não está no preço. Valor está no sentido que aquilo tem e no propósito que aquilo tem. E quando a gente começa a calcular tudo e pôr preço em tudo, a gente começa a ficar mesquinho, avarento. É isso que esse irmão está fazendo aqui. Sabe, é caro para você se sacrificar um pouco e ter um tempo de lazer com a sua família, levar os seus filhos para viajar. Mas você não sabe calcular o valor, o impacto que isso tem para a sua casa. Sabe, nada pode, tudo tem que fazer, tudo é restrito, mas você precisa começar a entender que o valor não está no saldo monetário, mas no sentido e no propósito do que você está fazendo. E aí então Jesus conta uma história de um homem que produzia, um homem do campo, e que teve uma colheita abundante, dessas que nós desejamos ter, sabe? Um dia, o salário do mês, sabe? Vem 10 vezes maior. A colheita daquele homem foi abundante demais. E ele arrumou um problema para ele mesmo, porque Lucas diz que ele começou a arrazoar, ou seja, ele começou a discutir com ele mesmo, levantar ideias, hipóteses, para resolver aquele problema. E qual a conclusão que ele chegou? Simples. Eu vou destruir o meu celeiro, eu vou construir um celeiro maior, e eu tenho a seguinte conclusão: agora a minha alma encontrou descanso. Eu não preciso mais trabalhar, eu tenho bens para muitos anos, eu vou descansar, comer, beber e me regalar. E aí Jesus diz assim para ele: você é um louco. Sabe, você não tem noção se nessa mesma noite a sua alma vai ser pedida. Você precisa estar consciente do que você tem preparado e para quem será o que você está preparando. O que Jesus está querendo dizer quando ele conta essa história é que existe um sentido criado por Deus para os recursos que nós produzimos. E o sentido desses recursos nunca é para o acúmulo, nunca é para maximização, nunca é para que eu possa encher a minha conta ao ponto de começar a negar coisas que têm o valor em si. Porque o que aquele homem queria era não mais precisar trabalhar, e o trabalho é algo honroso dado por Deus.
E a gente vai ter que continuar fazendo isso até na Nova Jerusalém, meus queridos. Sabe aquela imagem do céu, que você está de roupa branca, os anjos cantando, e você só passeando? Ela não existe. Ela não existe. A Escritura Sagrada fala da cidade que desce do alto do céu, se estabelece aqui na terra, e que redime ou nos traz de volta para o mundo criado por Deus, lá para Gênesis, o jardim do Éden, aonde antes do pecado, o homem e a mulher estavam trabalhando. Então, meu querido, você vai continuar trabalhando até a eternidade. A graça nisso é que você vai trabalhar sem corrupção do pecado. O que o pecado estragou no trabalho, que foi trazer dor, suor para comer o pão, isso para a glória de Cristo não existe mais. Mas você vai trabalhar. Então, se você está planejando a sua aposentadoria, eu não queria te desanimar, eu queria te animar, que você precisa agora pensar numa nova forma de trabalhar. Não sei, discute aí com a sua mente, mas trabalhar, meus queridos, é uma bênção. Trabalhar é dom dado por Deus para que a gente sirva o nosso próximo. Mas esse homem não queria isso. E Jesus diz para ele que ele era um louco e que a alma que ele estava dizendo que iria agora descansar seria pedido naquela mesma noite. E tudo que ele tinha feito, a sua grande colheita abundante, para nada mais serviria, porque ele não pensou em para quem ele estava fazendo aquilo. Ou seja, Jesus está dizendo que os nossos recursos precisam encontrar um sentido. E você já fez essa pergunta? Do sentido que há por trás de tudo aquilo que a gente está fazendo? Você já encontrou um sentido para as coisas que você está adquirindo? Ou para as coisas que você deseja adquirir? Se não há sentido, não há razão para ter. E a gente só entende isso quando a gente entende o que é ser mordomo. Porque o mordomo, meus queridos, não é o dono, não é o proprietário. Ele é aquele que administra os bens de um dono. Ele é uma espécie de dispenseiro que distribui e partilha as riquezas daquele que é dono. O que Jesus quer que eu e você e a sua casa entenda é que tudo pertence a Deus. Que tudo no mundo é criado por Deus. Uma das famílias mais ricas da história recente do mundo, os Rockefellers, ficaram ricos com petróleo, com bancos. Meu querido, petróleo é de Deus. Ou você inventou o petróleo? Ah não, eu sou construtor. Você constrói com o quê? Com terra, areia. Isso é criado por Deus. Não, a minha riqueza foi uma ideia que eu tive, é um produto intelectual. Meu querido, Deus te deu a vida, o cérebro. Você pensa porque Deus te constituiu assim. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nós plantamos, meu querido, na terra que Deus criou. Nós colhemos porque Deus manda a chuva, Deus manda o sol. Tudo que a gente faz é criação de Deus. Não existe homem que possua riqueza pelas suas próprias forças. É tolice imaginar que a gente pode constituir uma posse tão grande que a gente vai sentar e viver uma vida regalada, como se nós fôssemos o dono daquilo que nós adquirimos. Mordomia passa por entender que nós estamos no mundo de Deus e nós somos administradores da sua riqueza. Nós administramos o que Deus nos dá. E aqui então vem a grande questão, para a gente realinhar o dinheiro dentro da nossa casa. Eu preciso avaliar o meu coração, da minha família, e perceber se nós entendemos a riqueza
como um produto do nosso serviço, do nosso esforço, do qual nós nos achamos com o direito de receber, porque temos o mérito do que prestamos, ou se fielmente nós acreditamos que todos os recursos foram dados por Deus, e nós nos tornamos então os seus administradores. E se você crê que todos os recursos foram dados por Deus e você é um administrador, eu queria que você pensasse que tudo que você tem, você precisa pensar em para quem será. E Jesus diz que só tem um que pode receber. Versículo 21 ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós podemos ser ricos, mas ricos para com Deus. Como é que a gente faz isso? Deus mesmo diz que Ele não precisa da nossa riqueza. E aí a mente da gente fica perturbada, porque nós olhamos para a nossa realidade e a gente começa a olhar para o dinheiro e fica muito sem sentido, porque ele parece estar focado só em constituir bens. Dinheiro parece que é para comprar uma casa, é para comprar uma segurança melhor, é para comprar uma viagem, é para expandir os nossos negócios, é para nos dar um conforto, talvez ter uma chácara, poder fazer um passeio um pouquinho mais longe. A gente começa a resumir o dinheiro a isso. Quem é mais vaidoso, você quer uma roupa um pouco mais cara, um carro um pouco melhor. E o dinheiro vai se resumindo sempre a isso. Jesus diz: o dinheiro não é para isso. A riqueza é para com Deus. E isso a gente só consegue fazer quando a gente entende que nós somos criados, não para o tempo, mas para a eternidade. O Deus, Criador dos céus e da terra, possui uma característica que nós não temos, que é de sempre existir. Mas pela sua infinita graça e bondade, Ele nos criou no tempo, mas nos presenteou com a eternidade. Sim, eu e você, a gente vai viver para sempre, meus queridos. E você precisa acreditar nisso. Esse é o triunfo da graça do Evangelho de Cristo Jesus, que entregou a vida para que você tivesse vida, mas vida eterna. Você vai continuar vivendo, mas a sua conta bancária não vai continuar vivendo com você. Porque aquele que é dono de todas as coisas, meus queridos, Ele vai prestar contas, ou nós devemos prestar contas a Ele de tudo aquilo que nós fazemos com os bens que Ele colocou sobre a nossa administração. Lembra da parábola dos talentos? A gente vai prestar contas para Deus. E o que Jesus está querendo dizer é que o nosso dinheiro, então, deveria ser administrado ou investido somente naquilo que vai chegar até a eternidade. E aí então a gente tem uma pergunta para responder aqui. Qual é o único investimento que vai ser eterno? Qual é o único investimento que vai adentrar a eternidade? Pessoas. A tua casa não vai, meus queridos. Ela vai ficar velha. E uma hora ela não vai aguentar o seu próprio peso, ela vai ao chão. Teu carro não vai, ele vai ficar obsoleto. Tua conta bancária não vai. Eterno, pela graça de Cristo Jesus, são as pessoas. Se o seu dinheiro não é para investir na vida de pessoas, Jesus está dizendo que você é louco. Você é louco. Se o seu dinheiro não é para levar pessoas para a eternidade, Jesus está dizendo que a gente corre um grande e sério risco de perder a nossa fé, a nossa salvação. Por isso que Jesus está trazendo para o meu e para o seu coração, é que a gente precisa começar a olhar para o dinheiro e colocar pessoas na mesma frase.
numa atitude humilde, começar a avaliar e dar sentido para a maneira como que a gente administra as nossas finanças. Como é que o dinheiro impacta na espiritualidade dos seus filhos? Como é que o teu dinheiro te faz mais parecido com Cristo Jesus? Sabe, tem gente que investe dinheiro em tanta coisa, mas não cuida da própria saúde. O teu corpo, meu querido, é dado por Deus. Ele é templo do Espírito Santo. Você tem coragem de pagar R$5.000 na cirurgia de um cachorro, mas você não tem coragem de ver o seu irmão do lado precisando de uma intervenção médica e abrir a tua conta bancária para abençoar a vida dele. A Bíblia não fala que Deus habita nos animais. Deus habita em você. A tua família está cada vez mais crescendo e prosperando. E você está vendo as famílias dos seus irmãos, seus parentes, seus amigos, não tendo condição de pagar uma faculdade para os seus filhos. Mas vocês estão viajando, a casa está cada vez maior. E a gente está esquecendo que o dinheiro é para quem vai para a eternidade. Eu sei que às vezes você está do outro lado da moeda. Você precisa de uma intervenção na sua casa. Você precisa aumentar as suas finanças, porque você não está conseguindo manter o básico da vida. Sabe, você está com dificuldade de cuidar da sua saúde, porque você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e o SUS não te chama. Você está com dificuldade de investir na formação acadêmica dos seus filhos, porque o governo não dá uma boa escola no bairro onde você mora e você não tem condição de colocar num colégio melhor da sua cidade. Você sabe que às vezes você tem que pegar ônibus na madrugada e correr um risco, porque você não tem recursos para comprar um automóvel para te dar mais segurança, para locomover a sua vida em mais segurança para o trabalho. Mas, meu querido, isso não pode tirar o valor que você tem para Deus pelo que você é. E você precisa voltar a acreditar, assim como Deus diz em Provérbios, que aquele que é fiel nas suas primícias, os seus celeiros sempre estarão fartos. Você precisa começar a acreditar que quem administra as riquezas é Deus. Aquele que está tomando para si, maximizando e tirando dos outros e não abençoando aqueles que vão para a eternidade, significa que eles estão usurpando daquilo que não lhes pertence. Essa é a realidade, meus queridos. Para quê que a gente está juntando se não tem sentido em usar na vida de pessoas aqui? Para quê? E aí você pode dar 1001 justificativas, mas se você fizesse uma análise real, às vezes não tem sentido. Às vezes não tem sentido. E a gente precisa resgatar isso para a nossa vida. Que ser rico é ser rico para com Deus. Invista na vida da sua esposa, para que ela seja apresentada perfeitamente em Cristo Jesus. Invista na vida dos seus filhos, para que eles sirvam melhores a Deus. Sabe, você consegue pagar uma festa cara para o seu filho, mas você acha caro R$200 para ir num campamento da igreja. Qual o valor das coisas que você está investindo o seu dinheiro? Eu sei que quando a gente fala de dinheiro, a gente espera uma fórmula mágica. E eu poderia dizer aqui várias fórmulas mágicas que o Google apresenta como um plano para você organizar as suas finanças. Porque talvez você seja um cara desorganizado mesmo, sabe? Da mesma maneira que você não consegue arrumar a sua cama, você não consegue arrumar as suas finanças.
Mas o grande problema não está aí. O problema está no porquê nós fazemos o que fazemos. E diante da palavra de Deus, da ilustração que Jesus contou, eu queria te levar a refletir, pelo menos em 3 coisas. Primeiro eu me enxergo como um proprietário ou como um mordomo dos bens que estão na minha casa? Segundo, faça uma análise de sentido para cada lugar que você investe o seu dinheiro. E talvez você chegue à conclusão que você está investindo para aquilo que não produz frutos para a eternidade. E terceiro e último lugar, você precisa dar testemunho daquilo que Deus colocou na tua casa, daquilo que Ele fez prosperar. Foi para alcançar a vida de pessoas, para que mais e mais pessoas conhecessem Jesus e recebessem a vida eterna. Você precisa viver essa realidade. Os seus filhos precisam daqui muitos anos dizer que aquilo que o trabalho dos pais deles produziram foi para abençoar a vida de pessoas. Não para que eles ficassem uma década brigando por uma herança que talvez eles nem consigam acessar, porque a dívida está quase superando a herança. Não é para que o irmão chegue no outro, ou chegue até Jesus e diga: meu irmão não quer dar a minha parte. Ou procure o pastor, aí eu vou responder igual Jesus, eu posso usar porque está no texto. Quem me constituiu o juiz de vocês? Resolve esses problemas, meus queridos. Sabe, como é que você administra na sua casa a parte do esposo, a parte da mulher, como que os filhos, como é que a gente vai investir na vida dos filhos? Não sei, resolve esse problema. O que a Bíblia te chama a entender é que o seu valor não está no dinheiro, está naquilo que Deus diz que você é. E que os seus recursos só fazem sentido se for para a eternidade, para Deus. E a única coisa que entra na eternidade são pessoas. Ponto final. Essa equação é a equação de Jesus. Mas eu queria te desafiar para que a gente orasse junto como igreja. Porque eu sei que dinheiro tira a sua paz, tira o seu sono. Eu queria te desafiar, se você se encontra hoje com dificuldades para administrar essa área dentro da tua casa, seja porque falta muito, ou porque tem muito e você está pensando, discutindo consigo mesmo como esse homem, se eu devo ou não abrir um celeiro maior, para que numa atitude de fé, você ficasse em pé e juntos a gente orasse a Deus. E para que a gente humilhasse o dinheiro na nossa vida. Para que a gente colocasse ele no lugar que ele tem que ficar. Para que a gente resgatasse o valor dentro da nossa própria casa. Para que os seus filhos te olhem não como alguém que pode dar dinheiro para eles, mas que seus filhos te olhem como pai, como mãe. Sabe, para que você olhe com seus filhos, para os seus filhos, não como alguém que vai ser a sua aposentadoria, mas que você olhe para eles como a imagem e semelhança de Deus, cujo Deus te deu a graça de desenvolvê-lo fisicamente, espiritualmente, para exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Então eu queria fazer esse desafio. Se você encontra dificuldade nessa área, que você e sua casa fiquem em pé, a gente vai orar juntos e a gente vai humilhar o dinheiro na nossa vida. Ele não vai ser mais o fator das nossas decisões. Não vai ser mais ele quem guia as nossas conversas. O que guia as nossas conversas a partir de hoje, da nossa casa, é que tudo que a gente faz para que produza frutos para a eternidade. Se o ministério puder ajudar,
conduzir a gente aqui num cântico. A gente vai cantar Perto Quero Estar, que é um cântico que fala dessa realidade que as circunstâncias da vida às vezes podem ser diferentes. Então hoje você pode estar passando uma necessidade realmente financeira, você precisa de uma porta de emprego, você precisa receber de alguém que está te devendo e por isso está complicando a sua vida. Ou você precisa deixar de ser um pouco avarento, ser mordomo de Cristo Jesus e distribuir, abençoar a vida de pessoas. E que isso só tem sentido quando a gente faz para Deus. E essa canção fala disso. Independente das circunstâncias, a nossa vida é para adorar e servir a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que nós temos, Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, te louvarei, Senhor. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Vamos dizer isso mais uma vez, só a igreja, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Queria convidar o presbítero Marco Túlio, viesse aqui à frente e orasse por nós. Você continue, meus queridos, orando quanto à casa. Coloque teu coração na presença de Deus. Amém. Senhor, que nessa noite, Senhor, nossos corações possam mesmo estar rendidos ao Senhor, rendidos ao Teu amor, ao Teu cuidado, Senhor, que o Senhor tem colocado, tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai.
Pai, que essa palavra de hoje, essa mensagem de hoje, que o Senhor nos enviou através do Teu servo, Pai, que nós possamos mesmo compreender verdadeiramente nos nossos corações, ó Pai, que o reino do Senhor, ó Deus, é a nossa prioridade, que a vontade do Senhor é a nossa prioridade, Senhor, que a nossa família, Senhor, é a nossa prioridade diante do Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, entendermos, ó Deus, de sermos mordomos daquilo que o Senhor derramou de bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada lar aqui, sobre a vida de cada família. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos mesmo entender, ó Deus, que os recursos que o Senhor tem mandado a nós, ó Pai, nós possamos mesmo fazer a obra do Senhor, ter a visão de reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, ó Deus, que o Senhor já derramou sobre os nossos lares, nós possamos repartir, ó Deus, nós possamos ter uma visão, ó Pai, de que o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado para que nós possamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui entendidos em amor daquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, ser prósperos para o reino do Senhor. Abençoa, ó Deus, cada família aqui, ó Pai, aquele que está precisando, ó Deus, de uma porta de emprego, aquele que está precisando, ó Deus, de uma cura, aquele que está precisando de uma libertação, aquele que está precisando, ó Deus, de um aconchego no seu coração para entender o amor do Senhor, o mover do Senhor sobre a vida dele, sobre o lar dele. Deus, abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa as mães, ó Deus, que hoje comemoram o seu Dia das Mães. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos mesmo sairmos daqui diferente de como chegamos, ó Pai, e que nós possamos receber essa palavra no nosso coração e fazer-a frutificar, ó Deus, para a Tua honra e a Tua glória. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.